Deus é bom, né? E a torcida às vezes ajuda, né? Glória a Deus, queridos. Durante o louvor aqui me veio uma impressão, uma visão. Entendo que tem tudo a ver com a mensagem. De uma represa. E uma represa pode ser bênção, como pode não ser bênção. Se nós pegarmos o Mar Morto, o Mar Morto é uma represa que recebe a água, mas não dá. O Mar Morto recebe a água, mas não entrega. Por isso está morto. E um dia desse você vai para Israel, amém? 3 amém deu. Deixa a guerra deles terminar lá, tá? E você vai receber a instrução ali no Mar Morto. Não fique mais que 15 minutos dentro d'água. Porque a partir de 15 minutos a coisa pode começar a queimar. Tanto sal. Eu preciso abrir, eu preciso dar o que eu recebi. E aí a represa vai ter vida. Mais bem-aventurado a dar do que? Aquilo que você tem recebido, você dá. Não é questão de pouco ou muito. Aquilo que você tem recebido, aquilo que eu tenho recebido, você é abençoado e eu sou abençoado. Então, quando nós damos aquilo que nós recebemos, nós somos abençoados. E nós abençoamos outros. Então, a represa pode ser bênção, como pode não ser bênção. Tá? Nós estamos no ano do buscar, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar. Buscar o quê? O que eu tenho buscado? Eu encontro. O que eu faço com aquilo que eu encontrei? E aí, às vezes, não sei se é aleluia, se é amém ou se é misericórdia, mas eu estou entregando aquilo que tenho buscado. Eu estou entregando aquilo que tenho buscado. Nós entendemos que nós buscamos para servir. Esses dias nós estávamos no grupo familiar do pastor Arno e aí veio a palavra: a nossa vida só faz sentido quando nós servimos outros. Senão eu vivo em torno de mim e não é o projeto de Deus. Buscar para servir. O que eu entrego? Aquilo que eu recebi. Nós lemos ali em 1 Coríntios 11, 23, é a passagem que a gente lê bastante vezes quando vai ministrar a ceia, mas no 11, 23 nós lemos assim, Paulo escrevendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que Paulo entregou? Aquilo que ele recebeu. Simples. Nós lemos ali em 1 Coríntios 15, 3, a mesma coisa. Antes de tudo, entreguei a vocês também o que recebi. Se nós olharmos Moisés, ele ouve a Deus ali na sarça, e o que ele faz com isso? Liberta o povo. Tem todo o histórico lá, toda a história lá. Mas ele ouve a Deus e ele tira o povo do Egito. O que acontece com Josué? Discípulo de Moisés, né? Josué, ele ouve a Deus e ele leva o povo para a terra prometida. O que acontece com Gideão?
Gideão tem o encontro com o anjo lá, tem toda a história, e ele livra o povo dos midianitas. Se nós olharmos para Noé, Noé ele ouve a Deus e ele constrói a arca. Ele prega por 120 anos e salva a família. E temos isso e os exemplos. O que nós entregamos? Aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que eu tenho procurado. O que Deus requer de nós? Fidelidade. Se nós olharmos esses 4 exemplos, 5 exemplos aqui, todos eles ouviram a Deus e entregaram coisas diferentes. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Aquilo que Deus tem dado para você, Ele não deu para mim. Aquilo que Ele deu para você, Ele pede que você entregue. O que Ele deu para você, Ele não está pedindo para que eu entregue. Assim como o que Deus pede para mim, é para mim entregar, e não para você entregar. Então você entrega aquilo que você recebeu. E não tem coisa de grande e pequena. Não tem coisa de palavra e de palavrinha. Não, tem a palavrinha. Não existe palavrinha. Eu recebi lá na Bolívia, de um senhor lá, e durante o culto ele encosta em mim e diz assim, ele falou isso no dialeto, né? Ele nem falou que Deus me amava, mas ele falou assim, Deus gosta de você. Quantas vezes já escutei isso? Né? Quantas vezes já falei isso? E isso me marcou. Deus gosta de você. Tá? Então nunca cote por pequena uma palavra que Deus te deu. Tá? É aquela palavra para aquele momento. E quando você entrega, você abençoa alguém, é abençoado, e outras pessoas também são abençoadas. Porque a bênção ela corre. Quando nós lemos ali em 1 Coríntios 14, 1-5, texto para mim bastante conhecido, 1 Coríntios 14, 1-5 diz assim, sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Já perguntei isso outras vezes, vou perguntar de novo, qual que é o tema central de 1 Coríntios 13? Como é que 1 Coríntios 13 é conhecido? É o capítulo do amor. O que nós lemos em 1 Coríntios 12? Sobre os dons. O que nós lemos em 1 Coríntios 14? Sobre dons. 12 dons, 14 dons, 13 amor. Esse capítulo não está meio perdido aí no meio, não? Parece, né? Mas não está. Eu posso exercer, não faça isso, os dons sem amor. Isso não funciona. Paulo começa aqui, sigam o amor. 1 Coríntios 14, 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Eu entendo que os dons não vão cair no nosso colo. Eu preciso procurar. E procurar com zelo. Quando nós procuramos com zelo, quando nós achamos os dons,
Nós lemos aqui no versículo 4, que fala em línguas estranhas, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. O bem servir edifica outros. Quando eu estou servindo dentro daquilo que Deus tem me dado, eu estou edificando outros. Então a questão não é o meu dom, mas o dom que Deus tem me confiado é para edificar outros. Nós sermos sensíveis ao mover de Deus. Sermos sensíveis ao mover de Deus. E ali ser sensível ao mover de Deus tem a ver com pensamentos. Onde é que estão os meus pensamentos quando eu estou na minha devocional, quando estou no grupo familiar, quando estou... Onde é que estão meus pensamentos? Servir quer dizer também andar no sobrenatural. Quando você serve, você está andando no sobrenatural. Porque não é normal servir. Normal no mundo é ser servido. Normal no mundo é um usar o outro. Mas dentro do que nós temos da palavra, servir é servir outros. Servir é andar no sobrenatural. Paulo diz para nós procurarmos com zelo os dons. E eu preciso procurar, mas eu quero um grande dom ou um grande coração? Nós crescermos no amor. Quando nós crescemos no amor, nós crescemos no servir. Se eu cresço no amor, eu vou crescer no servir. Vamos lá para o versículo 3, ele diz: mas o que profetiza fala para as pessoas para edificação. Quando nós servimos com aquilo que Deus tem nos dado, quando nós servimos outros com a palavra que Deus tem nos dado, nós estamos edificando a vida do outro. Edificar, amar. E a pessoa precisa, quando recebe uma palavra profética, se sentir amada e não julgada. A questão de edificar é a questão de ter tempo junto, fazer coisas juntos. Assim como um pai, nosso Pai Celeste, quer simplesmente passar tempo conosco. Passar tempo juntos. E Ele vai nos dar as coisas. Mas tem por vezes que a coisa não vai bem nesse caminho. Se eu, por exemplo, disser assim: Henrique, eu quero ser mais teu amigo, porque o Henrique tem muita coisa para me oferecer, para me dar, então eu vou ser amigo dele, eu vou incentivar, eu vou querer a amizade dele, porque ele tem bastante coisa para me dar. Tá ok, Rose? Amigo da onça. Mas o Henrique não tem muita coisa para me dar? Tem. Mas por que eu busco ele? Por interesse. E Deus às vezes dá algumas coisas para a gente, né? Quantas vezes, misericórdia, que eu tenho buscado a Deus porque Ele tem coisas para me dar. E não porque eu quero estar com Ele. Eu estou num aperto, o negócio apertou, meu circo pegou fogo e eu preciso de Deus, e Deus me dá a resposta, e acabou o fogo, vou embora. Nós passarmos tempo com Deus. Nós simplesmente estarmos juntos com Deus. E Deus vai nos dar as coisas. Mas nós termos esse estar junto, esse querer, nós queremos nos edificar mutuamente, estarmos juntos, sem querer necessariamente ter algo em troco. Simplesmente nós sentarmos juntos, caminharmos, conversarmos, nós crescermos na conexão com o Pai. Quando nós crescemos na conexão com o Pai, o nosso dom fica mais aparente,
aquilo que Deus tem nos confiado, e eu vou poder servir mais e melhor. Quando nós falamos do profético, não estamos falando de acúmulo de informação ou de acúmulo de conhecimento, mas sim de vida. Nós comunicarmos o coração de Deus. O amar, ele vai trazer os seus frutos. O edificar, o construir é um processo de construção. Ele promove o crescimento. Dentro de nós comunicarmos o coração de Deus, nós vamos sim, dentro do nosso ser, assumir riscos. Andar com Deus é assumir riscos também. Eu preciso da fé para que aquela palavra que Deus tenha me dado surta o seu efeito. Então, quando nós andamos com Deus, nós também assumimos riscos. Nós assumimos riscos e nós, amém, aleluia, vamos ter um tempo tremendo no dia 15. Vai chover? Às vezes a previsão diz que sim, mas nós oramos para que não. Nós nos edificamos mutuamente. Quando nós falamos exortar, nós estamos falando de levantar. E quando nós falamos exortar e levantar, se falta amor, falta tudo. A exortação, a admoestação, encorajamento, consolo, conforto, isso tem a ver com salvação. A exortação não tem a ver com mostrar o dedo para o outro e colocar juízo no outro. Mesmo ele estando errado. Não vai resolver, normalmente. Se você acha, se eu acho tanto assim que tem que ter um juízo, eu sou da opinião de deixar Deus fazer. Mas eu quero levantar a pessoa. Então, quando nós damos uma palavra, nós levantamos a pessoa. Nós estimulamos, nós instruímos, nós às vezes repreendemos, nós conciliamos. Quando a Bíblia fala em consolar, está falando em despertar, em estimular, em acalmar, em consolar. Não é o juízo, mas sim o levantar a pessoa. O que o Papai do Céu quer ter com você e comigo? Comunhão. Mas o meu coração precisa estar alinhado para isso. Quando nós interpretamos a Bíblia a partir de um relacionamento com o Pai. Interpretarmos a Bíblia a partir de um relacionamento com o Pai. Qual que é o projeto de Deus? Salvação. E às vezes a gente toma partido. E entendo que nós não deveríamos de tomar partido, mas sim orar pela salvação. Quem que está certo, quem que está errado. Temos aí 2 guerras em andamento. Quem que está certo, quem que está errado. Estão em guerra, eu entendo assim. Estão em guerra porque precisam da revelação de Jesus. Hora que vem a revelação de Jesus. As armas silenciam. Mas precisa da revelação de Jesus. Eu acho que esse está certo, não, aquele está certo. Não, esse está mais ou menos. A revelação de Jesus. Orar para que tenha a revelação de Jesus. E as guerras acabam. Nós orarmos pela revelação de Jesus. E as dificuldades vão embora. Eu preciso tomar cuidado com o meu sistema de crenças. Às vezes nós acreditamos em coisas que... Não, mas sempre foi assim. Não, mas eu sou assim. Será? Eu entendo que nós não temos o direito de pensar de nós o que Deus não pensa. O que Deus pensa de você? Pense o que Deus pensa de você. Não pense o que outros pensam. O que os outros estão falando? Eu preciso tomar um pouquinho de atenção. Se os outros estão falando por alguma razão. O que estão falando tem razão ou não? Mas eu penso de mim o que Deus pensa de mim.
Nós chegarmos nessa maturidade. E quando eu tenho um pensar adequado, quando eu tenho um pensar de mim alinhado, vai ser mais fácil te amar. Vai ser mais fácil orar por você. Por quê? Porque eu estou olhando você de acordo com o que Deus pensa de você, e não com o que eu penso, não o que você está fazendo. Mas nós pensarmos uns dos outros, e nós pensarmos de nós, que a palavra pensa. E aí eu preciso às vezes mudar meu sistema de crenças. Nós profetizarmos, o que é profetizar? Profetizar eu entendo que é uma das formas de servir. Quando nós profetizamos, nós liberamos encorajamento, nós liberamos descanso. Quando nós recebemos uma palavra profética de Deus, é uma das maneiras de Deus dizer eu te amo. Quando nós recebemos a palavra profética de Deus, quer dizer, entre outros também, que Deus está se importando com você. Deus dos altos céus está olhando pela tua situação aqui. É importante ou não nós profetizarmos? Entregue aquilo que você tem. Entregue aquilo que você tem. Não aquilo que você gostaria de ter ou aquilo que você acha que você tem. Não aquilo que o outro tem. Se eu tenho um copo de água na mão e Deus está pedindo para entregar, eu vou entregar um copo de água. Ele não está pedindo para entregar uma caixa de água de 100 litros. Eu entrego o que eu tenho. É para aquele momento. Entregue aquilo que você tem recebido de Deus. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade, amém, aleluia, de estar entregando o que você tem recebido. Nenhum amém. Me ajude aí, vai. De você entregar aquilo que você tem recebido. Simplesmente entregue. Quando nós entregamos uma palavra profética, nós então estamos, entre outros, entregando o amor de Deus. Quando nós profetizamos, esse dom ao profetizar, ele coloca Deus no centro das nossas vidas. O profetizar, ele nos leva, nos centraliza de novo no primeiro amor. Uma palavra profética, ela traz à tona o pensamento de Deus para a tua vida sobre aquele assunto. A palavra profética traz à tona o pensamento de Deus para você, para aquela situação. Ali você recebe uma direção de Deus, de como Deus está pensando a respeito daquela situação. Quando nós profetizamos, quando nós recebemos uma palavra profética, quando nós damos, a interação com Ele aumenta. Quando a interação com Ele aumenta, essa interação nos centraliza dentro da vontade dEle. O estar conectado com o Papai do Céu. Ter os pensamentos ali. Estarmos crescendo em amor. Como é que eu vou profetizar sobre a vida do Fernando se eu não amo o Fernando? Como é que vai ser? Que palavra que eu vou ter para ele? Melhor não falar, né? Eu preciso crescer em amor, amar, e eu vou entender o que Deus está pedindo para que eu fale. E tem por vezes que nós entregarmos uma palavra profética, vai trabalhar mais no nosso coração do que no coração da pessoa. Porque eu vou ter a oportunidade de crescer em amor. E
quando nós temos uma oportunidade de crescer em amor, é porque aquela situação ali, aquela pessoa, seja o que for, não nos é tão fácil assim para amar. E eu vou ter a oportunidade de crescer. Onde estão os meus pensamentos, né? Eles giram em torno do quê? Se eu tenho os pensamentos voltados, eu vou ter esses pensamentos. Se eu tenho os pensamentos voltados em torno de mim, eu vou falar as coisas de mim. Às vezes as minhas boas ideias, que eu acho boas ideias e que no fundo não vem para nada. Nós profetizarmos, nós andarmos com Jesus. E esse andar com Jesus nos dá significado para a vida. Quando você lança uma palavra profética sobre a minha vida, isso me dá mais significado. Isso me anima para aquele dia. E pode vir me animando, e eu posso usar essa palavra profética para abençoar outros. Então nós andarmos com Cristo nos dá significado à vida. E aí eu vou começar a pensar como Deus pensa. E não como a mídia muitas vezes quer nos impor um pensamento. Se nós pegarmos uma guerra, por exemplo, não, esse está certo, não, aquele está errado. A mídia quer nos impor isso. Mas eu ter os pensamentos de Deus. Para mim está claro, escrito na Bíblia, Papai do céu não tem prazer na morte do ímpio. E nós orarmos por isto. Espero que vocês já estejam quase prontos para dar uma palavra para alguém. O profetizar, ele abençoa. Nós vamos errar? Sim, nós somos gente. Filipenses 1,6 diz que a boa obra do Senhor, o Senhor vai completar a boa obra em nossas vidas, quer dizer, ainda não está completa. Mas o que eu faço quando eu erro? Pede perdão. Pede perdão. Mas a prática faz o mestre. Se eu ficar me escondendo atrás do possível erro, nunca vou ser bênção para outros. Mas se eu quero ser bênção para outros, eu vou. Vou com cuidado, vou com amor, mas eu vou. Amém, queridos? Vamos ser bênção um na vida do outro? Entregue simplesmente aquilo que você tem recebido. E você que está recebendo, receba aquilo com o amor de Deus para a tua vida. Tá? Vamos colocar em pé, por gentileza.